nunca tive problema de saúde, né? Na verdade, eu tive um infarto, né? Eu tive um infarto, foi um susto muito grande, né? Quando veio o exame de sangue, ele chamou o Luiz, né? E falou: ó, o caso dela é grave. Ela teve infarto a miocárdio. Do miocárdio. É. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Silvestre. Estamos começando mais um RemaCast. Hoje eu estou com a minha convidada aqui, a Neves. Eu vou estar apresentando ela para vocês, depois ela vai falar um pouquinho dela para vocês, tá bom? A Neves é da mesma comunidade que eu, nós somos da comunidade Rema. Hoje ela vai falar sobre o testemunho de vida dela. Ela é casada, mãe de 3 filhos, é avó. Eu vou passar a palavra para ela estar se apresentando, para você estar conhecendo um pouquinho ela. Então, Aline, é um prazer, né? Estar aqui hoje, né? Estou muito feliz por esse convite, né? Contar aquilo que Deus fez na minha vida, né? Então, eu sou casada, vai fazer 41 anos, né? De casada com o Luiz. Tenho 3 filhos, todos os 3 casados, já tenho 3 netinhas. Então, já é uma vida aí, né? É uma vida. É uma vida. Estamos aqui para bater um papo, né? E isso, bater um papo e honrar a Deus com tudo É. aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Uhum. Mas vamos começar. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, por mais que a gente é da mesma comunidade e tal, nem sempre a gente consegue compartilhar todas as coisas. Eu queria saber, começar assim, como você conheceu Jesus? Como que foi descobrir esse nosso amado? Então, assim, na minha família, não tinha ninguém assim evangélico, né? Crente. Naquela época se falava Se crente, falava né? crente. E, na verdade, naquela época, assim, era um bichinho assim, estranho, crente, né? Então, eu era Bastante. católica, né? Toda a minha família. Mais uma irmã minha que é mais nova, 2 anos, ela conheceu a Cristo primeiro que, né? Então, ela foi morar com uma família, né? Ela foi ser babá. E essa família, ela era da Assembleia. E aí ela conheceu Jesus através dessa família. E a minha mãe, ela não aceitava, né? Ela não aceitava de jeito nenhum, né? Porque toda a família era católica. E aí, minha mãe proibiu ela de ir na igreja. Então foi uma luta muito grande para minha irmã. E aí, através dela, ela começou a me evangelizar. Minha mãe me colocava para cuidar dela, para ela não ir para a igreja. E ela te evangelizando. E ela me evangelizando. E aí ela começou a falar de Jesus para mim, né? E assim, algo ardia dentro do meu coração. Quando ela começava a falar, eu começava a chorar. Na verdade, eu sou muito chorona, né? Então, Ai. assim, sou muito chorona. E aí ela começou a falar de Cristo para mim, assim, de Jesus, e aquilo ardia dentro de mim. E ao invés de eu cuidar dela, eu falava, vai para a igreja, vai para a igreja, né? E aí, nessa época, eu tinha 15, 16 anos. Eu trabalhava numa empresa, né? E eu já namorava, né, com o Luiz nessa época. E E aí eu comecei a conhecer Jesus e comecei a falar com o Luiz. O Luiz não aceitava, não. Né? Ele não aceitava. E um dia ele até me proibiu. Né? Ele falou assim: você pode ir na igreja, né? Aí eu fui com a minha irmã. Fui na igreja com a minha irmã. Aí quando chegou na segunda-feira, ele me perguntou: e aí, você gostou? Eu falei: gostei. Ah, então você fica com o seu Jesus. Né? Ele me colocou assim na parede. Mas, assim, Deus, ele é maravilhoso. Quando ele tem um propósito, ele trabalha, né? Sim. Ele trabalha na nossa vida. E nós tínhamos uma amiga que ela era da católica e ela estava saindo da católica para... Já ouviu falar da renovação carismática? Bem por cima. Então, elas estavam saindo da igreja porque o padre não aceitava que, né, eles.
E aí eles começaram a se reunir numa casa e nós começamos a. Aí ela pegou, ela com muita sabedoria, eu falei assim, eu escolho Jesus. E ela, com muita sabedoria, ela falou assim, não, Neves, continua com ele, mas você continua falando de Jesus para ele. Hum, E aí eu continuei, né, falando de Jesus para ele. E aí ela nos convidou para ir nessa casa que eles se reuniam. E aí não paramos mais, a gente começou a ir, e aí a gente se batizou, e até hoje. até Já hoje. são mais de 40 anos. Nós estamos na caminhada com Cristo, e Jesus é a minha paixão, né? Eu não tenho outro, né? Foram muitas lutas, Sim. muitas dificuldades, né? Mas, assim, Jesus nos chamou e, assim, a gente não se arrepende, né? Porque ele é tudo na nossa vida, né? É um casal que eu tenho o privilégio de conhecer e que eu amo muito, aprendo muito com eles, né? Eh, eu não conheço eles tão assim, tanto tempo, na verdade não é tão, não tanto tempo assim, mas eu tenho aprendido muito com eles. São pessoas muito sábias, são simples para poder comunicar e falar do seu amor por Cristo. E acredito que hoje vocês vão aprender um pouquinho com ela. E logo mais, se Deus quiser, vou aprender com os dois, porque logo mais estaremos com os dois aqui, né? Amém. E como a gente falou no podcast passado, né, referente ao que Deus pode fazer, né? O pastor Israel esteve aqui conosco e falou sobre a situação que ele passou, que é a situação de perda e tal, Aham. né? Que a esposa dele, né? Ela faleceu, né? Devido a um câncer que ela teve, mas nenhum momento ele colocou aqui que ele deixou de acreditar no Senhor. Ao contrário, Deus é a base da vida dele, que Amém. a Jesus mesmo ele deixou claro, falando que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas Uhum. ele também fala que para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então, assim, às vezes nós passamos por situações, e às vezes nós passamos por algumas situações e vem a cura do Senhor. Outras vezes Deus nos leva até Ele, para Ele, Verdade. né? E hoje a irmã Nésia vai estar compartilhando o testemunho dela, né? Que Deus achou por bem deixar ela mais um tempo aqui com a gente. Glória a Deus por Verdade. isso. E eu quero que você conte pra gente como que foi, como que você descobriu assim todo isso, como que foi passar por isso e como que foi Aham. viver esse milagre, né? Na verdade, eu não consegui, assim, a gente não conseguiu entender a princípio, porque eu nunca tive problema de saúde, né? Na verdade, eu tive um infarto, né? É. Eu tive um infarto, foi um susto muito grande, né? Foi um susto muito grande, tanto para mim quanto para minha família, né? Para a igreja, né? Porque assim, eu faço parte aqui do Rema e eu tenho o privilégio, eu sou muito grata a Deus por estar aqui, porque olha, eu sou muito amada aqui, Ah, isso é verdade. né? Sou muito amada e assim, eu brinco com o Luiz e falo com algumas pessoas, não vem falar mal do Rema, porque assim, eu amo essa igreja e tudo que ela fez por mim tem feito o amor que ela teve nesses momentos tão difíceis na minha vida, né? Na nossa vida, né? E assim, eu infartei, né? Eu vou contar assim o que aconteceu, né? Assim, é, é, a minha sogra, ela tem problema de saúde. Na época, o meu sogro, ele estava fazendo tratamento de câncer, né? E o Luiz, como ele trabalhava com um aplicativo, nós tínhamos essa liberdade de fazer uma visita por semana na casa deles, Sim. né? E numa quarta-feira, o Luiz falou assim, Neves, vamos lá na minha mãe? Porque assim, ele sempre passava lá, mas eu não. Então, uma vez por semana, a gente tirava para nós dois Pra ir irmos lá. até lá, né? Na casa deles, né?
E aí eu falei: "Vamos". Eu não estava muito animada, mas assim, eu nunca falei para ele: "Eu não vou", né. Sempre que ele me chamava, eu estava disposta a ir, né. Sim. E naquele dia eu falei: "Vamos", né, levantamos, a gente sempre ia de manhã fazer a visita para eles, então a gente ia de manhã, voltávamos, e aí ele almoçava e ia trabalhar. E naquele dia nós fomos para lá, estava calor, assim, né, chegou na minha sogra, ela tem problema de saúde, você conhece, né, que agora ela faz parte aqui do ministério, porque, Sim, a dona eh Teresa. o meu sogro faleceu, então ela tá ficando com a gente, e ela tem problema nas pernas, né. Eu cheguei lá, ela estava passando um pano na casa, e eu continuei para ela. Falei: "Não, deixa que eu termino, tal". E ela falou assim: "Ah, Neves, eu tô com uma roupa na máquina, eu vou pôr a roupa na máquina". Falei: "Não, pode deixar que eu vou pôr para a senhora". E fui lá para a lavanderia, né. E assim, ela não sobe mais escada e ela tinha lavado roupas de cobertor, roupa de cama, roupas pequena. E eu falei assim: "Não, eu vou pôr lá na laje para secar mais rápido". Ela falou: "Não, Neves, depois eu não consigo pegar". Falei: "Mas antes de eu ir eu pego, né". Porque a gente ficava lá uma horinha, tal, né. E aí eu coloquei as roupas lá e embaixo eu coloquei as menores, né. Uhum. Eu estava terminando e eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, comecei a sentir umas dores que subia no braço, passava para o peito, e uma pressão muito grande aqui nas bochechas. E na hora eu já falei: "O negócio não está certo, né, Tem alguma coisa de errado. tem alguma coisa de errado, muito errado". E aí eu comecei a passar mal e ainda consegui terminar lá correndo, assim, voltei para dentro e falei para o Luiz: "Estou passando mal". Segundo eles, eu fiquei transparente, fiquei Bem pálida. bem pálida, mal, né. E aí eu sentava, levantava. Gente, é uma sensação horrível. É horrível, eu nem sei explicar a sensação que eu senti, né. Mas aí vem, você nunca teve um problema de saúde, eu nunca fiquei internada, eu fiquei internada porque eu tive 3 filhos, né, mas não tinha nada de não tenho diabetes, porque os médicos perguntam, né, geralmente: "Você tem diabetes, pressão alta?". E nada, eu não tinha nada, assim, que pudesse levar a um infarto, né. Sim. E aí eu passei muito mal, muito mal. Mas a gen nós, uma coisa, assim, que eu vou falar para vocês hoje, né, que você que está assistindo, vou olhar aqui na câmera e eu falar isso para vocês. Gente, passa mal, vai para o hospital, não faça como a Neves. Só que a gente ouve tanto isso, mas a gente não faz isso. Sim. Nós não fazemos. Inclusive, poucos dias antes, eu tinha, assistido um uma entrevista com o Tandy, sabe aquele jogador? Hum. Ele é de vôlei, né, Tan Ah, não. ele infartou, é Tandy, né? Ele infartou e ele falava assim: "Gente, vai ao médico assim que você sente". Só que você ouve isso e sente a mesma coisa e não vai, né. Por E eu quê? não fui, nós não fomos. E aí, assim, a minha sogra tem um aparelho de pressão, e minha pressão foi para 18, baixar para 5, ficou uma loucura, Meu Deus. né. Então eu passei muito mal. Aí fiquei sentadinha lá, meu cunhado chegou, aí olha a loucura, eu falei assim: "Eu vou fazer um teste". Peguei a vassoura, falei: "Vou varrer o quintal da minha sogra". Ai, meu Deus. Comecei a passar mal de novo. Aí eu falei: "Não, não posso". Aí voltamos para casa, tal, eu não fui ao médico no mesmo dia. É uma coisa, assim, que o Matheus, né, você conhece o Matheus, que ele está aqui também com a gente, né, ele ficou muito bravo, Imagino. né, ficou bravo, né, porque como e assim, na época ele não era casado, quase eu perdi o casamento do meu filho
né? São coisas que depois você começa A a pensar, né? pensar, né? E, e aí o que que aconteceu? Voltamos para casa, o Luiz não ficou meio desconfiado também, não foi trabalhar naquele dia, né? No outro dia, isso foi numa quarta, na quinta-feira, eu geralmente faço faxina na sexta, mas eu fiz ia fazer a faxina na quinta, porque eu ia ao médico com a minha mãe Na na sexta. sexta-feira. Aí lá vai eu com as coisinhas, né? Minha casa é um sobrado, subi. O Luiz não tinha ido trabalhar ainda. Comecei a varrer, comecei a passar mal. Aí foi quando eu falei, Lu, é melhor a gente ir ao médico, né? Porque acho que tem alguma coisa de errado, né? Aí fui para a UPA. Na época a gente não tinha convênio. Hoje ele trabalha numa empresa, hoje a gente tem um convênio, né? Mas na época a gente não tinha convênio. Aí eu fui para a UPA, fiz os primeiros exames, que é eletro. Aí fiz o primeiro eletro. Uhum. Aí o médico já ficou desconfiado, me pediu outro. E aí, a partir daí, eu já não podia mais levantar, não podia mais andar. E aí, fiquei no medicamento. Aí, ficou esperando o exame de sangue que eles fazem para ver a taxa de enzima, eu acho. Que é uma taxa que, quando você dá infarto, Infarta. ele tem uma taxa lá. Eu não sei explicar bem o que acontece, né? Uhum. E, a partir daí, eu não saí mais de lá. Fiquei durante uma semana. O médico, assim, quando veio o exame de sangue, ele chamou o Luiz, né? E falou: ó, o caso dela é grave. Ela teve infarto a miocárdio. Do miocárdio. É. E aí eu fiquei na UPA mesmo, tem a emergência. E aí eu fiquei na emergência. Aí no outro dia eu fui pro quarto, né? Mas, assim, é uma experiência muito ruim, assim. Ao mesmo tempo que você aprende muita coisa, você começa a enxergar muita coisa que você não consegue enxergar até então. É um sofrimento muito grande, tanto, eu acho que mais da família. Acho que é dos dois lados, né? É, Você porque tá lá porque e assim, não a consegue gente fazer nada para você melhorar. tá ali, você não sabe o que vai acontecer com você, né? E a família também fica apreensiva, né? Porque não sabe também o que vai acontecer. E aí foi muito difícil. Eu fiquei durante 5 dias na UPA, né? E, e aí Deus, assim, você fica numa fila, chama cross, você fica numa fila online, assim, né? Vamos se dizer. E assim, ali eu falei assim, meu Deus, eu estou numa fila e eu não sei que hora que eu vou sair dessa fila, né? Porque tem relatos de pessoas que ficou 1 mês, 2 meses. Eu conheço a tia do Luiz ficou 2 meses e não conseguiu a vaga. Ela, ela assinou e saiu do hospital sem fazer o procedimento, Sim, sem né? ter feito o que Então eu precisava. fiquei numa fila lá e o médico falou assim: "Olha, o caso dela é grave." Fiquei numa cama monitorada, não podia levantar, não podia, usava fralda. Ai, você não pode andar, você não pode fazer esforço, tomar banho tinha que ser na cadeira. Então foi assim um tempo muito difícil, né? E o Luiz lá comigo, né? E assim, ele precisava trabalhar, mas ele não ia conseguir trabalhar porque Não tem como. não tem cabeça, né? Não. Você não é muito difícil porque a família sofre. A família acaba sofrendo muito, né? Porque eu fiquei 5 dias e a gente não sabia quando a gente ia sair dali, né? Ainda tem Mas isso, né? Que você não tem, tipo, uma resposta certa, concreta. isso, Você tem que aguardar. você tem que aguardar. E o ser humano, a tendência dele Não é aguardar. não é aguardar, paciência zero, Zero. né? Porque naquele momento parece que é só você que
que existe, né, na face da terra. E na verdade não é, existe muitas pessoas ali que, né, Que tá precisando também. tá precisando também. Mas assim, Deus foi assim tão maravilhoso que eu creio assim que a igreja orando, a minha família, as pessoas, tanto a igreja daqui quanto outras igrejas se unirem em oração, né? Sim. E aí, assim, um dia eu lembro que a minha irmã, ela mora em Sorocaba, né? E o meu cunhado, ele passou por isso também. Hum. E aí ela falou assim para mim: Neves, nós vamos orar para você ser curada. Até aquele momento, na minha cabeça, foi assim: vou fazer um procedimento e, Tudo né, certo. tudo certo, né? O Luiz falou assim, né? Já estava vendo você cortada aqui, o desespero dele, né? Meu Deus. Porque assim você passa tudo na tua cabeça, né? Naquela hora você pensa um monte de coisa, né? E aí ela falou para mim: nós vamos orar para você ser curada. E eu recebi aquilo na minha vida. Eu falei: Senhor, eu quero ser curada, né? Eu vou sair daqui curada, né? E aí Deus, eu creio que Deus ouviu as nossas orações, né? E E aí eu fui transferida, Deus usou pessoas, né, para me ser transferida, né, que eu estava lá naquela fila. E assim, aí vem um outro milagre, né? Porque quando eu fui transferida, eu fui para o Dante Pazzanelli. É lá em São Paulo, e esse hospital, ele é só cardiologia, né? Quando saiu a vaga, eu nem conhecia esse hospital. Eu nem conheço. Entendeu? Eu nem conhecia esse hospital. Para mim, eu estou sendo transferida, aleluia, né? Glória a Deus, saiu a transferência. E aí eu só fui entender quando eu estava na ambulância. Porque na ambulância quando você é transferida, vai uma enfermeira e vai uma médica, Hum. né? E um acompanhante. Aí foi o meu filho mais velho, né? O David. E aí a médica falou para mim assim: Você é paciente do Dante? Eu falei: Não, nem conheço. E ela falou assim: Você sabia que eu nunca fiz uma transferência para esse hospital? Aí ela falou assim: Você está indo para o melhor hospital da América Latina. Ele é um hospital referência, só cardiologia, você está em boas mãos. E assim, aí eu falei assim para ela: É porque eu sirvo um Deus maravilhoso. Porque ali, assim eu creio que Deus, ele foi trabalhando em todas as coisas, né? E em Sim. tudo isso, eu fui aprendendo muitas coisas, né? Eu fui aprendendo o cuidado de Deus, o amor que Deus tem pela minha vida, pela minha família. Ele me deu mais uma oportunidade, né? Uma oportunidade, assim, quando a minha neta nasceu, que isso aconteceu em abril, né, dia 24 de abril. Minha neta nasceu em setembro, depois o Matheus casou em novembro. E eu falei: Deus, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Porque, assim, o que eu passei, eu poderia ser fulminante. Eu Poderia poderia não ter estar morrido mais ali aqui. naquela hora, lá na minha sogra. E, assim, eu acredito que quando eu fui varrer, eu tive mais um início de infarto. Entendeu? Pelos sintomas que eu tive, entendeu? Sim. E assim, o cuidado de Deus pela minha vida foi tão grande que eu fui para um dos melhores hospitais de São Paulo, só cardiologia. Aí no outro dia já fui para a mesa para fazer o cateterismo, né, que eles falam. Então eles fazem no braço, se for grave, eles fazem vai pela virilha, né? Sim. E aí vai colocar uma molinha lá no coração, nas veias, né? Foi feito, né? Fui para a Uhum. mesa de cirurgia. E aí o médico falou assim para mim, quando ele fez: As suas veias estão limpas.
Você não tem nada. Então, assim, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque, assim, Neves, mas será que você infartou mesmo? Todos os exames, eles constataram Se infartou. que eu infartei. Todos os exames. Então, assim, eu creio que Deus me curou, que Deus limpou as minhas veias, né? Que, assim, eu saí de lá sem diagnóstico. Eu fiz o cateterismo, né? Pelo braço, tudo. E aí, aí o médico pegou, conversou com o Luiz depois na visita e falou para ele, né? Olha, as veias dela estão limpas, não tinha nada. Sim. A gente vai manter ela aqui mais um dia para fazer o exame de coração para ver o que aconteceu com ela, porque a gente não está entendendo o que aconteceu, né, Não com tô ela. encontrando o problema. É, aí ela conversou, acho que foi uma médica que conversou com ele, né? E aí falou assim, olha, a gente não entendeu. As veias dela estão limpas, a gente vai manter ela aqui. A gente poderia dar alta para ela hoje, mas nós vamos manter ela aqui e fazer mais um exame. Aí eu fiz um exame de coração, né, que era um eco, né? É um ultrassom do coração que vê todo. O Eu via meu coração coração lá na tela, na assim, sabe? telinha. Na telinha. E estava perfeito. Eles não entenderam, né? Mas a gente entende, né, que a gente serve um Deus maravilhoso, né, que Sim. cuidou de mim em todos os momentos, o amor de Deus, assim, pela minha vida, né, pela minha família. Eu sou muito grata, né? É muita gratidão que eu tenho. Acho os médicos já não vão entender, né? A não Né? ser Eles que seja não. um médico que tenha a mesma fé e entenda que É. nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E eles realmente não entendem. Mas nesse momento que você estava passando por tudo isso, qual foi o momento mais que eu posso dizer assim que você ficou com medo mesmo? Porque nós somos seres humanos, nós temos medo. Então, assim, teve vários momentos, né, assim, que eu senti muito medo, né, de não voltar mais para casa, né, de não poder ver mais a minha casa, a minha família, né, não poder mais cultuar o Senhor. Então, assim, mas teve uma noite, né, que eu falo para o Luiz, né, que foi uma noite terrível. Assim, o Luiz ele estava muito cansado, porque ele passou o tempo todo comigo, ele ficava durante o dia, durante a noite. Uma vez o Matheus foi final de semana, né, revezar com ele, mas até então era só ele, né? Ele ficou o tempo todo do seu Ficou, lado. ficou o tempo todo, né? E assim, uma noite, aí eu falei para ele, Lu, vai para casa, vai descansar. E aí ele veio, com muito custo ele veio descansar, né? E aí me bateu um medo muito grande, uma angústia muito grande, um pavor assim, algo que eu nunca senti na minha vida. É, assim, sabe aquele medo e, e a necessidade? Eu falei assim, eu falei para ele Pra ele para ir descansar. descansar. Mas Eu falei para ele ir descansar. Mas sabe aquela palavra assim, deixa teu pai e tua mãe e você vai ser uma um- só carne. uma só carne. Eu passei a entender aquele versículo naquele dia. Porque eu sabia assim, eu sabia que Deus estava cuidando de mim, que Ele estava ali. E eu falei, Deus, eu me arrependi de ter falado para ele ir embora. Senhor, eu me arrependi. E me bateu E aí eu ouvia o meu nome, os médicos falando o meu nome. E aí me bateu a angústia, um medo terrível. E aí eu falava, ai meu Deus, que as horas passem rápido, né? Aí quando foi 7 horas eu não aguentei. Eu liguei para ele, coitadinho, eu estava dormindo. Eu falei, Lu, que horas você vai vir? Aí ele pensou que tinha saído A a transferência. transferência, né? Mas não era. É porque eu estava apavorada.
E aí ele falou: saiu a transferência? Eu falei: não. Eu preciso de você aqui. Era Eu- uma necessidade. Era uma necessidade dele estar ali comigo. E aí eu não vi a hora, eu parecia que era uma eternidade. Eu acredito que ele levantou e não tomou café, nada. Eu sei que em 20 minutos Ele estava lá. estava lá. Mas para Então, você assim, passou como se fosse muito tempo. e aí sim, foi a noite mais angustiante assim da minha vida. E, e a necessidade dele estar ali comigo, quando ele chegou, parecia que eu falei assim: ai, Senhor, né, obrigada, obrigada. E assim, é uma coisa que você lê a palavra, quando você fala assim, você vai ser uma só carne. Às vezes você não entende essa palavra. É algo muito profundo. A dimensão do É que ela quer algo, dizer, né? é algo muito profundo que você só, eu passei a entender. Eu li essa. Tem Gênesis, tem Mateus, tem Marcos, essa palavra. E você passa por isso, você lê. Mas nesse dia eu passei a entender o que é ser De né? verdade. Uma só carne. A necessidade que eu tive dele ali, né? E assim, ai, Neves, mas você não é Jesus, o seu tudo. Mas a palavra fala que nós somos um. Sim. A palavra fala que deixa Fala. seu pai e sua mãe, vocês se É tornarão uma só carne. uma só carne. Isso é muito profundo, isso é algo que é além do nosso entendimento, muitas vezes. E eu entendi isso aquele dia, e assim, quando ele chegou, parece que foi um refrigério. Eu não queria mais largar ele, Vai ficar aqui né? comigo. Vai ficar aqui comigo, né? Só falar pro pessoal, pegando esse gancho que a Neves comentou aqui, acho que muitas vezes quando nós casamos, né, ou estamos pretendendo casar, os noivos aí que futuros, né, casais, às vezes a gente vai lá na frente do padre, do pastor, enfim, né? E ali você se torna um só com aquela pessoa. E tá bom, você vai embora, é um só com aquela pessoa, você tem uma aliança com aquela pessoa. Mas hoje a Neves ela trouxe algo que talvez muitos de nós não tenha refletido dessa forma, de você ser de verdade um só com aquela pessoa. Você tem uma aliança com ela. A aliança ela é completa, ela não tem emenda, ela é inteiriça, né? Uhum. Então, ela sentiu uma necessidade tão grande que era como se estivesse faltando ela, tivesse ela faltando uma parte dela mesmo. E eu acredito que seja isso, né? A Neves está contando o testemunho dela, mas também é algo para a gente refletir, nós casados e pessoas que estarão nos assistindo que pretendem se casar. Né? Vocês entender o que é isso, deixar pai e mãe se unir à sua esposa ao seu esposo, né? E se tornarão um só. Essa união de você ser com aquela Uhum. pessoa, você precisa daquela pessoa, é algo além do natural, é algo espiritual, é algo da parte de Deus pro casal, né? Uhum. Então, vocês que casam, não, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, somos completamente assim, cada um tem a sua vida. Não existe isso. Quando você casa com a pessoa, você se torna um com aquela pessoa. As suas necessidades é a necessidade da pessoa. A necessidade da pessoa é a sua É verdade. necessidade, né? Era isso que eu queria deixar para vocês. Vou deixar a Neves continuar com o testemunho dela. E assim, você me perguntou o momento assim mais difícil. Um dos momentos mais difíceis foi esse. E depois que eu fiz o cateterismo, né, que as veias estavam Limpas. limpas, né? E aí veio a preocupação, outra preocupação. Falei, será que eu estou com outro tipo de problema? Entendeu? Entendi. Porque é muita coisa, muitas dúvidas, né? Muita coisa que passa na É. cabeça, né, Neves? Então, assim, e agora? E aí, eu teria que fazer o exame para ver se eu tinha alguma outra coisa no meu coração, no Sim. coração, né? E aí bateu o medo, né? Porque eu falei assim, o cateterismo seria uma coisa assim mais simples, mas e aí?
será que eu vou ter que fazer uma cirurgia no coração? Aquela cirurgia de peito É, aberto. então, você fica fica tensa, né? Você Com medo. com medo. Nós somos seres humanos, né? E a gente tem os nossos medos, as nossas preocupações, né? Às vezes a gente pensa que a gente serve ao Senhor, né? E a gente somos imune a tudo. E nós não somos imune, né? Igual a palavra fala, né? Nós vamos ter aflições, Sim. né? Nós vamos ter aflições, né? E essas aflições, às vezes, nos abate, né? Sim. Muitas vezes nos abate. E naquele momento eu fiquei preocupada, né? Porque eu ia fazer um exame para ver o que aconteceu. Suas veias estão limpas, mas você teve um problema. E aí? Nós vamos ter que investigar. E aí bate o medo, né? Sim. E aí fui fazer o exame e aí o que eu percebi assim que as técnicas lá que eu estava fazendo o exame, eu não sei se elas estavam começando nessa área, eu não sei. Ou era só para me colocar medo mesmo, né? Assim, talvez o diabo falou assim, vou dar um sustinho nela, né? Não sei. Mas assim, nossa, olha isso, né? Olha. E chamava outra, eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. O que ela Meu tá vendo Deus, o nesse que tem no exame? meu coração, né? E aí, nós vamos ter que chamar a fulana. E aí chamou uma outra médica para ver. E aí a outra médica veio, teve que aguardar uma outra pessoa que eu acho que deve ser chefe delas, né? E aí ela veio para ver se estava tudo bem. Uhum. Mas até então, minha filha, eu estava com o coração na mão. Eu já estava apavorada ali com a situação, né? Porque elas, tipo assim, falando, ah, nossa, isso, mostrando lá, e eu vendo meu coração lá na tela. Você imagina, né? E aí eu bateu um medo. Então, foi 2 momentos, assim, bem difíceis, né? E que eu fiquei com medo. Mas aí deu tudo certo, graças a Deus, estava tudo certo com o meu coração. Eles falaram que eu tenho um probleminha no coração, mas é de nascença, não invoca em nada. Assim, tô ótima de coração. Aí você recebeu a alta. Recebi a alta, recebi a alta, graças a Deus. E mesmo assim, você não ficou com medo depois? Então, Depois de ter recebido a alta, como é que foi você chegar na sua casa? Tipo, meu Deus, realmente tá acontecendo isso? Eu tô aqui mesmo? é, então, assim, é assim que você começa a dar valor em cada detalhe. Entendi. Né? Quando você passa por uma situação, assim, o Luiz, ele falou para mim assim, Neves, porque 2024 foi tenso, né? Foi. Você sabe, Foi né? bem tenso Foi para bem a família de tenso. vocês. Mas o Lu falou assim, Neves, eu quero riscar 2024. Eu falei, não, eu não quero. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito com Deus. Assim, Deus, ele me amou demais. E assim, eu não posso reclamar. Ele me deu a oportunidade de voltar e ser mais grata, né? De poder voltar para casa e ver cada detalhe, cada situação, e saber que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor, que a gente depende totalmente de Deus. Gente, nós dependemos totalmente. Quero dizer para vocês, olha, nós não temos controle, não temos controle nenhum da nossa vida, Tá tudo nas mãos né? dele. Nós estamos na mão do Senhor. Eu voltei para casa com mais gratidão. Assim, o que eu percebi é que assim, o Luiz, os meus filhos, eles tinham mais cuidado comigo, preocupação, ai, a minha mãe, né? Aquela preocupação que eu acho que é normal, entendeu? Tá tudo bem, mãe? Qualquer notícia,
eu era a última a saber, para mim não, né, Não ficar não nervosa. ficar nervosa, só que as coisas vinham, né? Não tem jeito. Mas, assim, aquele cuidado, aquela preocupação, eu acho que é normal, porque você fica meio traumatizada, né? Então, aquele cuidado, né, aquela preocupação mesmo comigo. Mas isso também é demonstração de amor, de Sim, cuidado, né, pela sim, minha com vida. certeza. E assim, até pela igreja, né? Eu lembro que até você, né, numa situação aí, ficou super preocupada comigo, né? Pois é, né? Pois é, né? Que Deus, ele cuida, né? Deus, ele Deus, ele cuida. cuida. E aí voltei para casa, assim, a sensação de Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Estou tendo mais uma oportunidade e eu tenho que aproveitar essa oportunidade para falar para as pessoas o quanto esse Deus é maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus. Muito grata. Você não ficou com nenhum tipo de sequela, né, Neves? Não, não fiquei com nenhuma. Assim, eu faço acompanhamento, né? Sim. Já fez um ano. Já fez um ano. Já fez um ano. Meu Deus. E fez um ano em abril, né? Vai fazer Daqui 2 vai anos, fazer daqui a pouco. Vai passa fazer muito 2 anos. rápido, Passa né? muito rápido. Parece que foi ontem. É. Então, aí eu faço acompanhamento, faço exames e tal. Inclusive, né, para as pessoas que acham, não infartou, não tem nada a ver, talvez foi só, né? Além dos exames, depois eu fiz um exame no posto e lá tem um círculo no meu exame que o meu coração teve um esforço enorme. Então, lá demonstra isso, né? Demonstra. Nesse exame. Então, foi um milagre mesmo. Eu faço acompanhamento, mas eu não. Hoje eu tomo um remédio para pressão, que eu não tomava, mas é bem fraquinho, 10 miligramas, só para me manter no. Estabilizada. A médica falou assim: olha, eu vou passar, mas é só para cuidado mesmo. Mas não fiquei com nenhuma sequela, graças Glória a a Deus. Deus. Então, pessoal, a preocupação que a Neves comentou foi logo depois que ela teve tudo isso, que foi bem grande assim, né? A preocupação era porque o estado dela era muito grave, né? Ela não quis comentar que o esposo dela, o irmão Luiz, chorou. Chorou horrores, Ele assim, ó, chorou. lágrimas. Ele falou para mim assim, para mim não comentar isso aqui. Aí a Aline falou vai assim- comentar. Ele falou para mim assim, eu não chorei. Eu falei, chorou. Porque assim, olha, todas as mensagens que tinha no grupo da igreja, eu ouvia sempre. Eu voltei para casa e eu não me cansava de ouvir. As mensagens. As mensagens, o amor que a igreja teve, os irmãos, as pessoas que mandavam mensagem para ele. E uma das mensagens, né, que ele mandou depois que eu fiquei internado, que o médico chegou e falou: o caso dela é grave, ela vai ficar aqui. Foi ele mandando para o Mateus. E na mensagem, ele chorando, ele falava: a Neves está desesperada. Mas, na verdade, não era eu que estava desesperada, ele estava mais desesperado que eu. Ele falou para mim não falar isso, viu, gente? Estou entregando ele Não aqui. adiantou, a gente falou do mesmo jeito. Né? Nessa outra situação a Neves tinha passado por tudo isso, Deus fez um milagre na vida dela, e a gente ia comemorar o aniversário da igreja, estávamos aqui na igreja, né, arrumando todas as coisas, bonitinha. E a Neves me inventa de sair. Que eu gosto de emoção. Ela adora emoção. Ela me inventa de sair para atender uma ligação lá de fora da igreja. Do meu filho. Meu filho ligou de chamada de vídeo. Pois é, o filho dela ligou, não sei qual que é, não posso brigar com ele. Aí a Neves vai lá para fora, para a porta da igreja, assim. Daqui a pouco, do nada, a gente escuta um barulhão. A gente levou um susto. Tinha acabado de sair.
Tinha É, pouco tempo que você tinha saído do hospital, quando foi né? o aniversário da igreja, você lembra? É agosto? É agosto? Eu não lembro quando Eu foi. não lembro quando Tinha foi que a gente. poucos meses que Tinha tinha poucos acontecido. meses. Gente, eu não vou errar a data aqui, é melhor eu nem falar assim É, exata, né? verdade. E ela, né, veio ajudar a gente, que ela tem esse coração de servo, veio abençoar, ajudar a gente no que a gente estava fazendo e tal. E aí ela sai pra fora da igreja, eu contando o testemunho da irmã já, né? E ela sai pra fora da igreja e a gente escuta esse barulhão. Quem não me conhece muito, não sabe que eu sou um pouco espoleta, assim, né? Meu marido achou que meu marido, gente, ele está nos bastidores aqui. Ele achou que eu tinha caído de algum lugar e tinha feito alguma travessura. Mas eu estava bem. Aí, uma das irmãs que estava conosco aqui na igreja falou: "Ah, a Neves está lá fora." Aí saiu a gente tudo correndo. A porta pra dentro que afundou, né? A gente chegou ali. Isso foi, tipo, coisa muito rápida, gente. A gente chegou, a porta estava, tipo, pra dentro, assim. E a Neves literalmente estava na frente da porta. E aí a gente saiu, assim, todo mundo desesperado. A Neves lá pra lá, assim, Eu tipo, corri pra pro meio rua, da rua, assim. Um carro invadiu aqui a calçada. calçada e bateu, né? Aí a Neves estava lá fora e ela correu, porque senão o carro tinha alcançado ela. E aí todo mundo preocupado com ela. Você tá bem, não sei o que. Eu falei, o que que você tá fazendo aqui fora? Né, gente? Mas foi outro livramento que Deus Foi. deu pra ela. Deus me livrou aquele dia. Foi. Eu vi o carro de relance, né? Eu no telefone, porque assim, além de a gente estar arrumando a igreja, eu estava ensaiando. E aí o meu filho mais velho, né, o David, ligou de chamada de Ah, foi o vídeo. David. Foi. E aí ele ligou de chamada de vídeo. Como estava alto, eu saí para fora para falar com ele. Pois é. E aí eu só vi o carro invadindo, eu vi de relance. Na hora eu pensei, eu vou ter que correr para a rua. Porque se eu voltar, ele me prensa na porta. Mas é coisa muito rápida, né? Foi. Foi Aí eu muito corri rápido. para a rua e ele bateu, entrou na porta, né? E ele bateu exatamente onde você tava, né, Onde eu Neves? estava. Se eu continuasse lá, ele tinha me prensado na porta. E aí eu saí correndo e na hora eu estava falando com a minha nora. Ela pensou que tinha roubado o meu celular. Não, Por- só corri mesmo. eu só tinha corrido mesmo. Mas foi outro livramento. E assim, todo mundo preocupado, porque eu A tinha pessoa, acabado de sair de uma, pessoa tinha acabado de infartar. mas Deus me ama tanto, Ele quer me deixar mais um pouquinho aqui, né? Pois é, gente, essa irmã que está aqui conosco, ela passou por dois livramentos. Do- Uma que Deus curou ela do infarto que ela teve, né? Aham. Constatado por médicos, sem nenhuma sequela. Você pode Ah, ver, tá ó, aqui perfeitinha, glória a Deus. Para a felicidade do esposo dela, que está ali nos bastidores, tá que ali não só, queria que a gente falasse que ele chorou, né? Ele chorou. né? Um casal muito amado. E aí depois, ela falou: acho que um milagre só não tá bom, eu vou testar outro. E aí ela foi lá fora. Não, gente, foi Foi. dois milagres assim que Deus operou na É, vida deles. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque Deus poupou, Deus curou. E o que eu tenho para falar para vocês é que Deus ele faz. Deus faz. ele cura em todo o tempo. Deus ele não curou só no Antigo Testamento, não curou só na época que Jesus esteve aqui na Terra. Ele continua fazendo. Basta fé, basta a gente crer em Deus. Claro que existem situações que nem no outro podcast que eu gravei com o meu pastor Israel, ele comentou da esposa dele que veio a falecer. Gente, a gente aqui não é semente. Uma hora todos nós vamos, se Jesus não vier nos buscar, né? Todos nós vamos, Verdade. né? Mas o nosso papel como igreja é orar e crer e estar nas mãos do Senhor, né? Cabe a ele, vai fazer ou não. Às vezes nós não entendemos os planos dele, mas os planos dele é muito maior e melhor do que os nossos, Uhum. né? Neves, eu nem sei, tipo,
falar o que você passou, não consigo imaginar e também não quero passar, não quero saber como que é exatamente assim, mas eu fico muito feliz pelo que Deus fez por você, o que Deus fez pela sua família Uhum. e eu quis trazer você aqui para dar esse testemunho, para as pessoas verem que Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar, Amém. né? Deus, ele colocou você em um lugar, você viu situações e hoje você pode testificar esse milagre para que outras pessoas possam ver que Amém. Deus é um Deus maravilhoso, né? Independente da situação que às vezes nós estamos passando. E eu quero te agradecer porque você topou, né, vir fazer esse podcast aqui com a gente. Eu quero te agradecer muito. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que vai estar nos ouvindo. Fala do amor de Cristo, o que você quiser para as pessoas que estão te ouvindo, estão nos assistindo. Fica Amém. à vontade. Então, eu que agradeço, né, por essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu sou muito grata, né, porque é, é uma maneira da gente demonstrar o que Deus faz pelas nossas vidas, né? Eu, eu, eu já era grata por Deus, né, na minha vida, mas hoje a gratidão, ela transborda o meu coração, porque eu sei que esse Deus, ele me ama, ele nos ama, né? Ele demonstrou isso lá na cruz pelas nossas vidas. Sim. E assim, a cada dia ele demonstra isso no nosso dia a dia. O cuidado que ele tem com a nossa vida. Se você tem passado aí por dificuldade, por uma enfermidade, não desista, né? É, Jesus, ele é a fonte de vida, né? Ele morreu pelas nossas vidas, né? Ele nos ama tanto que ele deu sua própria vida por nós, Cada um de por nós. cada um de nós. E assim, eu sei que Deus, ele me deu mais uma oportunidade. Mas se ele não tivesse me dado, eu ia estar, né, feliz, porque eu sei que a minha família ia ficar triste, ia. Mas eu sei que eles iam entender que eu ia estar com Cristo, né? Porque assim, uma hora ou outra a gente vai partir. Mas o importante é você partir com Cristo, né? Sim. Para partir sabendo que você vai estar com Jesus, né? Isso é o mais importante. E a gratidão do meu coração é enorme, né? O cuidado que ele teve, o amor que ele tem pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Eu sou muito grata, né? Assim, não só por isso, mas eu tenho uma família abençoada, com 3 filhos casados, que às vezes a gente cria os filhos e fala assim: será que eles vão continuar? Né? Eles continuam servindo ao Senhor. Isso é muito. Eu Gratificante. sou muito grata, eu amo Jesus. Ame Jesus, que vale a pena, gente. Não tem outro caminho, não tem outra. Não tem escape, gente, não tem. É Jesus, É né? Jesus. É Jesus, Muito né? obrigado pela sua participação, por ter nos abençoado com o seu testemunho, né? Às vezes a gente passa na vida tão correndo e a gente não para agradecer a Deus os detalhes, tipo Verdade. levantar, conseguir caminhar, conseguir fazer as nossas coisas e às vezes a gente só vai dar valor quando a gente é forçado É a verdade. parar, É. né? E eu quero te agradecer porque é um testemunho pessoal seu e você quis compartilhar, mostrar para as pessoas. Agradeço você ter vindo aqui no nosso podcast para poder falar desse amor que Deus teve pela sua vida. Uhum. E vocês que estão nos assistindo, eu peço, compartilha esse vídeo, comenta, dá um like, né? Compartilha para aquela pessoa, às vezes, que está passando por alguma enfermidade, alguma dificuldade, e a pessoa não está vendo mais saída, não está tendo mais chão, e o familiar também, né? Compartilha com essas pessoas para elas verem que Jesus, ele pode transformar qualquer situação, mas ele pode também nos dar todo o apoio que nós precisamos, porque Amém. tudo vem dele, tudo é para ele.
né? Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco aqui, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu quero falar sobre a nossa arte visual que está aqui. Você que está precisando ou quer trocar, repaginar aí a sua arte visual da sua empresa, esteja procurando o nosso designer, né? Que é o Felipe Braga. Vai estar tudo aqui nos nossos comentários, vai estar aqui também o Instagram dele, vai estar todas as redes sociais dele para você estar buscando, né? Para vocês estar falando com ele, buscando orçamento, fazendo tudo certinho, tá bom, gente? Eu quero agradecer, muito obrigada e até a próxima. I like Jesus. Grab my cast. I like Jesus. Ram my cast. I like Jesus. Grab my cast. I like Jesus. Ram my cast.